Olá, meus amigos, continuando a nossa análise 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 13. Vai dizer assim a palavra: Afinal, quem te faz diferente dos demais? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não tivesse recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. Sim, quem dera reinasseis, para que também reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus colocou a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com as próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Paulo, continuando agora a carta, vai dizer, olha, afinal, quem te faz diferente dos demais? Paulo, nesse momento, ele vai começar uma série de ironias e ele já começa com a seguinte pergunta, né? Quem te faz diferente dos demais? Quem te colocou nessa condição de você ser diferente? E a gente pode ver que Paulo agora está fazendo um contraste aqui com o início da mensagem dele, né? O início lá do capítulo 1. Todas essas três perguntas que ele faz aqui, ela é de uma certa forma um contraste com o que ele já havia afirmado ao contrário, né? Paulo, a primeira pergunta ele diz, quem te faz diferente dos demais? Ou seja, aqui ele vai usar até um grego aqui para dar a ideia do seguinte, distinguir algo que vai distinguir diferentemente dos outros. O que está te colocando em distinção aos demais? O que você tem que está colocando você para ser melhor do que os demais? E Paulo falou isso lá no capítulo 1, logo no começo ele agradece, ele fala algumas coisas, aí ele vai colocar aqui, capítulo 1, lá no versículo 30 ele vai dizer assim, ó, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha o que Paulo havia dito, né? Vocês são deles. E agora Paulo vem aqui e pergunta, né? Quem te faz diferente dos demais? Ou seja, vocês são apenas propriedade. Agora Paulo vem e faz um contraste, né? Quem te coloca nessa função de distinção, nessa posição de vocês serem distintos dos demais, né? De vocês estarem favoravelmente em comparação aos outros? E Paulo ainda vai dizer, e que tens tu que não tenhas recebido? Lembra lá no versículo 4, logo no comecinho, né, no capítulo 1, versículo 4 até o 9, ele vai fazer o quê? Os agradecimentos, né? Nós temos um vídeo ali só sobre o agradecimento. Paulo vai dizer, olha, em tudo foste enriquecido. Eu dou graças a Deus porque Ele deu muito dons a vocês, porque Ele vos presenteou com muitos talentos, né, dons ali que ele vai falar. E Paulo vai agradecer, né, no início, dando graças, né, porque eles foram enriquecidos em tudo. Paulo vai chegar a dizer isso, né? E de nada tendes falta, né? Porque Deus vos enriqueceu com tudo. Agora Paulo faz a pergunta, né, o contraste. E que tens tu que não tenhas recebido? Agora Paulo está dizendo, olha, porventura vocês não receberam essas coisas? Por que vocês estão se orgulhando, se até o que vocês têm foram recebido, né? E se o recebeste, aí é a terceira pergunta, né? Por que te glorias? Como se se não tivesse recebido, interessante, né? Ou seja, se vocês fizeram foi receber, vocês ganharam um presente, né? Por que vocês estão se glorificando por isso, né? Estão se enchendo, estão se gloriando, se inchando, né? Interessante é que Paulo vai usar a palavra grega aqui, e ele vai repetir ela agora, em uma sequência aqui de acontecimentos, né? Um pouquinho mais à frente, lá no versículo 18, ele vai falar, né? Mas alguns andam inchados. Lá no versículo 19 ele fala de novo, né? Andam inchados. Capítulo 5, lá no iniciozinho, ele fala isso também. Versículo 2, estáis inchados, né? É a mesma palavra aqui, tá? Porque te glorias, né? É a mesma palavra, tá? Porque o significado é o mesmo, né? Estar inchado, estar cheio de si. Paulo vai continuar falando disso aqui na primeira epístola aos Coríntios, um pouco mais para frente também, capítulo 8. Interessante é que ele vai usar, essa palavra vai aparecer 7 vezes na Bíblia, né? E 6 é aqui, em Corinto, né? A única vez que ela vai aparecer fora daqui,
essa palavra grega vai ser em Colossenses 2,18, quando Paulo também vai falar que eles vão estar cheios de si, né? Aí inchados de si. Então é interessante que aqui você consegue perceber o quanto a igreja de Corinto estava cheia de si. Paulo havia acabado de falar, olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor, né? Os ministros são despenseiros, os obreiros os apóstolos são despenseiros, apenas ministros, né? Aqueles que remam, que são escravos, que são dependentes, né? E agora vocês estão se achando cheios de algo que vocês receberam, que ganharam. E por que vocês acham que vocês estão nessa condição? Né? E agora Paulo vai usar de ironia com eles. Né? Paulo vai escrever ironicamente, né? Paulo vai dizer, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Sim, quem dera reinasseis, para que também reinássemos convosco. Olha, Paulo faz 3 afirmações, né? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Aí ele diz, sim, agora ele mostra que é uma ironia, né? Quem dera reinasseis. Ou seja, vocês estão achando que vocês estão ricos, que vocês estão reinando. Isso lembra até a carta que João vai escrever posteriormente, né? A igreja de Laodiceia, né? João já lá na ilha de Patmos, né? 3 de Apocalipse, lá no 17 ele vai dizer que estão ricos, né? Estão se sentindo ricos, e ali tem uma condenação muito forte à igreja de Laodiceia por causa disso, né? De justamente se ensoberbecerem, né? Acharem que eles eram o tal. E agora Paulo, antes, né? Bem antes de João ter escrito, ele está dizendo exatamente a mesma coisa, né? Já estáis fartos. Interessante aqui que os 3 verbos aqui estão no aoristo, né, que vai dar a ideia de sem um tempo, né, para terminar, contínuo. E interessante que os 3 verbos aqui, ele vai nos levar lá em Lucas 22:30, quando Cristo fala do reino. Deixa eu até ler aqui. Lucas 22, vou até ler aqui, 22:30, 29:30. Cristo vai fazer uma promessa ali, né, para eles. Ele vai dizer assim, ó, para que comais, um pouquinho antes, eu vos destino o reino, como meu pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e assentais sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Então essa é uma promessa do reino, né? Depois Paulo vai falar disso também, em 2 Tessalonicenses, mas a ideia do reino o que? Essa promessa, né? De se assentar à mesa com o cordeiro, de comer, beber e ser reis, né? Vão se assentar no trono como reis, vão julgar. E agora Paulo está exatamente colocando para eles como se eles já tivessem alcançado esse status, né? Dessa promessa do reino messiânico, né? Dizendo assim, olha, já estáis fartos. Ou seja, vocês já comeram ao ponto, comeram e beberam de se saciarem, de estar fartos, né? Já estáis fartos. Mas é ironia, né? Obviamente. Já estáis ricos, né? E aqui a tradução para estáis ricos ou estar em condições de rei, né? Seria a mesma, né? Sem nós reinais. Ou seja, vocês estão reinando, mas é sem nós. Aí Paulo vai mostrar que é uma ironia, né? Sim, quem dera reinasseis. Ou seja, vocês não estão reinando, vocês estão iludidos, né? Para que também reinássemos convosco. Ou seja, seria muito bom que fosse verdade, vocês já estivessem aí nesse reino messiânico que Cristo havia prometido, lá em Lucas 22, né? Essa promessa de que nós nos assentaríamos à mesa, comeríamos, beberíamos, ou seja, estaríamos já fartos, em condição de rei, reinando, né, julgando. E Paulo vai dizer, né, quem dera que fosse verdade, porque aí nós também estaríamos nessa situação, né? E agora Paulo continua, olha, porque tenho para mim que Deus colocou a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Olha só que expressão forte. E aqui Paulo vai usar, né, que Deus colocou como se os apóstolos estivessem em último lugar, condenados à morte, né? E aqui vai nos levar para 2 pensamentos, né? Primeiro porque ele vai citar o espetáculo, né? Pois nos tornamos espetáculo para o mundo, né? Interessante que a palavra espetáculo aqui, ela vem dar origem depois à nossa palavra em português de teatro, né? Teatron, né, do grego, que significa espetáculo, que era a ideia mesmo do teatro, do que acontecia nas arenas, em Roma, né? Roma ainda não havia começado aqui a perseguição, então até então a única perseguição da igreja que nós temos é dos judeus, ainda não do Império Romano. Nós vamos ter isso depois do ano 64 ali, quando há o fogo na cidade, né, em Roma. Mas antes do fogo em Roma ali, por Nero e até o ano 313,
ainda não havia começado, né? Então vamos ter esse período ali, 64, 313 depois de Cristo, a perseguição da igreja bem acentuada. Alguns eventos no meio, 253 nós temos um agravante depois de Cristo, mas aqui ainda nós temos somente a perseguição da igreja pelos judeus, né? E aí quando a gente encontra aqui ele dizendo, olha, ele tá falando para uma cidade romana, né? Para uma cidade constituída 145, 147 a.C., que havia sido reconstruída no Império Grego. Então, uma cidade bem voltada ali na cultura romana, na cultura grega, conforme a gente já tinha visto. Aí ele vai dizer, olha, o espetáculo, né? Ele vai citar exatamente os espetáculos que Roma fazia, né? E aqui ele nos leva a dois pensamentos, né? Segundo a história. O primeiro, porque tenho para mim que Deus colocou a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Aí tem dois pensamentos aqui, né? O primeiro porque quando os soldados romanos conquistavam um local, eles entravam na cidade, aqueles soldados que não eram romanos, os soldados prisioneiros de guerra, e Paulo havia se colocado agora há pouco como escravo, como prisioneiro, né? Aqueles soldados vinham atrás, né, servindo de espetáculo, que é o espetáculo que Paulo acaba de falar, né, de teatro, né, teatron, ou espetáculo para o mundo, né, que vai ser usado depois lá em Hebreus 10, a mesma ideia e conceito, né? Mas Paulo agora está dizendo, olha, nós somos como espetáculo, como os últimos, né? Porque aqueles últimos eram os soldados prisioneiros que entravam servindo de espetáculo, de show na cidade, né? Eles prendiam os soldados e vinham entrando na cidade com aqueles escravos, né? Então a primeira ideia seria essa, de serem colocados por últimos, né? A outra ideia também é da própria arena romana, né? Esses soldados que eram presos, esses inimigos de guerra de Roma, ou aqueles considerados como inimigos do Estado e que eram presos e julgados à pena de morte, eles tinham que entrar muitas vezes em arena, né? Era uma forma que Roma tinha de manter a paz, né? Ele colocava o pão e circo, né? Então Roma vai ficar muito famosa justamente pelos teatros, pelas apresentações gregas e pensamentos filosóficos ali, e principalmente, né, desses espetáculos, né, de diversão para o povo, para que o povo ficasse entretido com a cultura e que gostassem e aprovassem os imperadores e tudo mais. Então havia muito esses espetáculos, e era natural que se colocassem primeiro os gladiadores mais fracos, aqueles mais mirradinhos, mais magros, né, para o espetáculo, o primeiro espetáculo, e deixasse por último, né, no sol escaldante ali, os mais fortes, né, que aí os gladiadores iam lutar nu, né, na arena. E Paulo vai citar isso, né, um pouquinho mais à frente ele vai falar de que estava nu, né, interessante. Mas a ideia para ele é justamente Paulo, a gente não pode esquecer que o texto, quando alguém escreve para um público específico, né? Então, quem escreve, para quem escreve, quando escreve, o que Paulo está atingindo eles ali, né? Então, Paulo está usando de palavras e de coisas que eles conheciam, né? Que eles sabiam exatamente o que Paulo estava falando. Então, Paulo estava falando exatamente da cultura deles, daquilo que eles iam ouvir e iam entender Paulo sem nenhuma dificuldade, né? E Paulo está dizendo agora, olha, porque nós, os apóstolos, é como se fôssemos deixados por últimos, né? E os grandes espetáculos, né, enquanto o povo se achegava às arenas, colocavam ali os soldados mais fracos, aqueles que já estavam morrendo, para lutar com as feras, mas deixavam os grandes espetáculos para o final, com a arena cheia, né? Ali ao sol escaldante do meio-dia, colocava-se os grandes espetáculos, os gladiadores mais fortes, né, para lutarem ali com as grandes feras, né? Eram deixados por últimos e iam ser comidos, né? De forma que aquele que estava condenado, ainda que ele matasse a fera, ele voltava novamente para a arena depois, né? Ou seja, não havia salvação, não tinha como se escapar, né? E agora Paulo está colocando assim nessa condição, olha, porque tenho para mim que Deus colocou a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, ou seja, está condenado já, né? Condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens, né? Aí aqui a ideia de para o mundo, né? Aí ele vai fazer essa complementação, né? Para os anjos, para os homens, né? Ou seja, todo o cosmos, o mundo natural e sobrenatural é como se eles fossem realmente colocados já a exemplos, né? E já condenados à morte. E agora Paulo vai continuar. Nós somos loucos por amor de Cristo. Olha a ironia de Paulo novamente. E vós, sábios. Me chama a atenção aqui, sábios, porque
A boa parte das traduções vão colocar sábios para concordar com o que Paulo já vinha falando, né, da loucura do mundo, da sabedoria e tal. Mas é interessante que aqui ele vai mudar a palavra grego, né? Ele vai mudar. Não é a mesma palavra ali para sábios usado anteriormente. Fica mais fácil para nós compreendermos, porque Paulo falou disso, falou da loucura do mundo, da sabedoria, da loucura, né, de Deus, da sabedoria do mundo, da loucura de Deus. Então fica mais fácil de compreendermos o contexto quando eu traduzo como sábios, né? Mas algumas versões aí vão trazer a palavra sensatos, né? Que significa aquele manso, né? De humildade. Essa é a ideia aqui, mais aplicada no texto, né? A tradução como sensatos. E aí nós temos várias traduções como sensatos também, tá? Eu não estou mudando aí a tradução não, porque nós temos tanto traduções como sensatos e como sábios. Sábios fica mais fácil de nós entendermos porque Paulo havia falado de loucura em contraste com sabedoria, né? E agora Paulo fala da loucura aqui, mas aqui ele muda a palavra grego, né? Que dá mais a ideia de sensato. Então Paulo está fazendo um contraste claro. Olha, nós somos loucos e vocês é que são sensatos, né? Vocês que são sábios, né? Sensatos, vocês que são pessoas humildes aí, né? Em Cristo, nós fracos e vós fortes. Olha a ironia de Paulo. Contrapondo os pensamentos, né? Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis, ou seja, desprezados. Aí Paulo agora vai chamar a atenção para nós aqui, ó, no versículo 11, porque agora ele vai dizer aqui um novo contraste, né? Só que agora uma alusão, né? Um pensamento aqui com as dores do Messias, né? Aqui tem duas coisas importantes aqui. Agora que ele vai dizer: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Olha só, o que você pensa aqui, né? Até esta presente hora sofremos fome. Quando você olha para as dores do Messias, parece que Paulo está exatamente colocando as dores do Messias aos apóstolos, né? Então, o primeiro momento seria essa ideia, né, de que ele vai apresentar as dores dos apóstolos como as dores do Messias, né? O próprio Cristo lá em Lucas 4:2 vai dizer que sendo tentado pelo diabo, 40 dias de jejum, ele sentiu fome. Então é como se Paulo estivesse falando, nós temos fome, né? Ou seja, nós somos tentados também pelo diabo, né? Assim como Cristo teve fome, nós temos fome, né? E ele vai colocar, sofremos fome, sede. O que a gente vê da sede? Lá em João 19, quando Cristo, antes da crucificação, vai dizer que ele teve sede. Então essa foi uma das dores do Messias. E o interessante é que a sede já estava prevista em profecia, né? Que aí lá em João 19, lá no 28, vai dizer que Cristo teve sede e isso foi para se cumprir o que estava na profecia. Então, veja que era até profético, né? E agora o apóstolo está colocando essa mesma condição, né? Sofremos fome, sede, estamos nus. Aqui já é uma referência, né, de ter deixado para a arena, né? Que os gladiadores lutavam nus, né? Estamos nus, ou seja, nós não temos nada, né? Aqui a ideia de não ter nada também. Recebemos bofetadas. Olha isso, gente, recebemos bofetadas. Esse tratamento brutal, relatado lá em Marcos 14, vai mostrar que Jesus, vai dizer que eles davam socos, cuspiam em Jesus, davam socos e o tratavam brutalmente e diziam para ele, profetiza, né? Está lá em Marcos 14. Então, agora Paulo está colocando também, né? Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Olha que interessante, né? Essa residência. Eles não tinham nem onde morar. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão achando que vocês são ricos, né? Que vocês recebeste de graça, mas vocês estão se achando em condição de estão fartos, ricos, estão reinando. Mas nós, os apóstolos, fomos deixados por último, somos espetáculos, né? Nós fazemos parte do teatro do mundo, né? E os anjos são testemunhas, tanto o mundo natural como o mundo espiritual são testemunhas que nós somos isso, que nós estamos sofrendo. Quem dera, né? Quem dera que vocês estivessem reinando, porque nós também estaríamos reinando, né? Mas a realidade é outra. Nós estamos sofrendo as mesmas dores do Messias, né? Nós temos fome, temos sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, né? Assim como Cristo tinha dito lá em Lucas 9, Cristo vai dizer, olha, as raposas têm as suas tocas, né? Têm os seus habitats, têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então agora estão dizendo, olha, nós não temos morada certa.
né? Tudo aquilo que o Messias sofreu, as dores do Messias, e que ele próprio tinha dito, né? Que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Cristo vai dizer que aos apóstolos que se ele sofreu, né, eles também sofreriam coisas parecidas. Então, veja que Paulo agora está fazendo exatamente essa explicação. Né? E outro ponto interessante, eu não posso deixar de fora também aqui, que me leva ao pensamento, né, é que quando Paulo dá a ideia de que ele está com fome, né, fome, sede, isso me lembra o ensinamento de Jesus. Isso me lembra o ensinamento de Jesus lá em Mateus, né? Mateus 25. Jesus vai dizer assim, tive sede, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu, me deste o que vestir. E aí vão dizer, mais mestre, né? Quando nós fizemos isso, né? Então Paulo está dizendo, olha, se vocês estão achando que vocês estão tão ricos, né? Porque fica muito claro isso. Olha, as palavras de Paulo é exatamente essa sequência, né? Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus. Ou seja, se vocês estão achando que vocês estão tão ricos, né? Não esqueça o que Cristo disse, né? Porque nós aqui não estamos, nós estamos tendo fome, sede, estamos nus. E Cristo tinha dito, né? E quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, né? Ou seja, então vem cá, né? Se vocês estão achando que vocês estão ricos, né, tem de tudo, estão fartos, estão em abundância, eu quero dizer para você que nós não, nós estamos nus, nós estamos com fome, estamos com sede, estamos nus, então vem cá, traz alimento para nós, traz água, não foi isso que Cristo ensinou? Então é uma alusão aqui, um segundo ponto aqui de alusão que com certeza iria mexer com o pensamento deles, sem dúvida. Né? Paulo vai continuar agora dizendo, afadigamo-nos, trabalhando com as próprias mãos. Esse afadigar aqui, algumas traduções aí vai trazer como trabalhamos muito, trabalhamos de forma pesada. Ele tem um significado aqui no grego de exaustão. Né? Então veja que não é apenas trabalhar, porque trabalhar é ordenança para todos, mas aqui é o jugo da servidão. Né? É como o escravo mesmo. O escravo podia dizer dessa forma aqui que ele estava se afadigando, né? Ou seja, estava trabalhando ao ponto da exaustão. Trabalhar ao ponto de exaustão é o ponto de quase a morte. É disso que Paulo está falando. Né? Afadigamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Olha que interessante. Olha o contraste novamente. Estão dizendo mal de nós, estão criando injúrias contra nós. Mas nós estamos bendizendo. Né? Salmos vai dizer isso, né? Não nós, Senhor, não nós, mas a Ti toda a honra, né? E aí Paulo vai dizer, né? Somos injuriados, estão levantando injúrias contra nós. E nós bendizemos e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Olha o que Paulo está dizendo, né? Vem a perseguição, e a gente faz o quê? A gente sofre essa perseguição. Nós estamos sofrendo. Somos blasfemados e rogamos. Estamos clamando a Deus. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Lixo deste mundo e como a escória de todos. Escória de todos, né? Ser a escória, ou seja, ser o resto, já não é uma coisa boa, né? Você imagina ser a escória do mundo, né? Ser o lixo, o esgoto do mundo, né? É o que Paulo está dizendo agora, que é a forma que eles estão sendo tratados, como lixo deste mundo e como escória de todos. Né? A tradução aqui para escória, né, dá a ideia de bode expiatório ou de resto de comida, né, que eu acho que é o mais aplicável aqui dentro do texto. Né? Pode ser traduzido tanto como bode expiatório, como escória, né? Riquezas das palavras, né? E aí a gente vai mais pelo contexto. Então, pelo contexto seria essa ideia de um resto de comida que sobra no prato, né? É o que Paulo está se referindo aqui. Então veja que Paulo vem ensinando agora dessa forma. Olha, com uma certa ironia, né? Veja que Paulo ele chega a se irar, né? A ficar, vamos dizer aí, não vamos dizer irar, mas ele chega a ficar revoltado aí com a forma deles estarem se portando, né? Então ele vai dizer, olha, vocês estão achando que vocês estão tão ricos, que vocês estão cheios de si, que vocês estão reinando, né? E estão achando que já estão na glória. Veja que ele coloca a tríade ali, os 3 verbos ali, para fazer essa ligação lá da promessa de Lucas 22, né? 22:30, que Cristo havia prometido a eles, né? Que eles comeriam, beberiam.
Então, em resumo, Paulo aqui está questionando essa forma deles, né, de estarem ali cheio de si, né. É, acho que o ponto central aqui seria lá no versículo 7, quando ele fala, né, por que te glorias, né, que ele vai continuar dizendo depois em outras mais 5 citações deles estarem inchados, né, deles estarem cheios de si. Então veja que o combate de tudo isso aqui que a gente acabou de falar, esse combate aqui é da soberba, né, e vai falar que Deus, por isso que a Escritura vai dizer que Deus abomina os soberbos, né? Então a soberba, né? Estão se achando, estão a última água gelada do deserto, né? E Paulo está dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Né? Paulo faz as perguntas primeiro para combater, levar o pensamento, a reflexão de que eles não são nada e que se eles têm alguma coisa, isso eles adquiriram, isso eles ganharam por parte de Deus, é dom gratuito. Né? Não se esqueça que vocês não têm nada. E Paulo ainda vai dizer, olha, vocês estão achando que vocês são ricos. Paulo vai usar de ironia, né? E uma ironia muito pesada, né? E ele chega a levá-los à reflexão, né, das dores do Messias e daquilo que o Messias falou. Olha, se vocês estão achando que vocês estão nessa tranquilidade, nós aqui estamos sofrendo. Nós somos a escória do mundo, né? Veja, nós somos a escória do mundo, somos o lixo, né? Paulo se coloca nessa condição como apóstolo, como aqueles que estavam à frente da obra, né, sofrendo pelo Evangelho, sofrendo porque tinham que levar a missão, tinham que levar a mensagem, e as coisas de Deus não eram tão fáceis quanto eles estavam pensando, né? Isso para a aplicabilidade de hoje, né? A gente pode dizer que a gente vê muito isso ainda, né? Apesar dos ter se passado aí mais de 2000 anos, passado aí 2000 anos aí, vamos dizer, né? 65 depois de Cristo, 64, 55 depois Éfeso, enfim, quase 2000 anos, né? Vamos dizer. E ainda assim a gente olha pessoas com desvio de função, né? De mentalidade, seria o correto, desvio de mentalidade, achar que eu posso, que eu sou, porque eu tenho tal autoridade, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Veja o que a Escritura ensina, né? A Escritura ensina, Paulo acabou de falar um pouquinho antes, né? Falei disso com vocês no vídeo passado, Paulo acabou de falar, olha, nós somos aqui servos, despenseiros, né? Nós vamos servir aquilo que está na dispensa. Nós não escolhemos o cardápio, nós não mudamos, nós apenas servimos. Porque na condição de servo pode parecer que nós temos uma certa autoridade, hierarquia em relação aos demais escravos, mas na verdade em relação ao Senhor da casa, nós somos apenas escravos também. E agora Paulo continua aqui dizendo, olha, nós sofremos tudo isso, todas essas dores, nós ainda não estamos no nosso momento de reino, não chegou esse reino messiânico ainda, nós ainda não estamos fartos porque nós vamos se assentar à mesa com ele, comer, beber, sermos reis, né, sentar ao trono na condição como de rei, vamos ser juízes ali, trazer o julgamento que Cristo falou, mas veja que isso não aconteceu ainda, né, e infelizmente a gente ainda vê no tempo de hoje muitos aí achando que porque eu sou isso, eu sou aquilo, não somos nada, né? Nós somos servos, nós somos adoradores, nós somos escravos do Senhor, né? Para levar a mensagem, tá bom? Somos despenseiros, né? E Paulo os ensina dessa forma, com ironia, com um pensamento reflexivo e trazendo aí ao pensamento a alusão aí das dores do Messias, do que o próprio Cristo havia dito, né, que era necessário fazer aos pequeninos, dar de comer, dar de beber, e que eles não estavam fazendo isso nem com eles que estavam sofrendo, né? E, bom, continuamos o pensamento do restante na próxima aula. Deus abençoe.